verso 9. Siga comigo aí a nossa leitura. Ó. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. E agora ele começa aí, como um pastor, a aconselhar aí os seus ouvintes a não estarem murmurando, a não estarem reclamando aí da vida e da situação em que eles estavam vivendo. E vocês sabem que estas reclamações aqui deles provavelmente eram contra aí essas queixas, eram contra os ricos opressores, ali os seus patrões que retinham fraudulosamente ali os seus salários. E como nós aprendemos na exposição passada, isso diante de Deus era o mesmo que derramar sangue, era o mesmo que matar as pessoas ali meio que de forma indireta, porque você estava privando ele do seu ganha-pão. E desta forma, Tiago está dizendo, não fica reclamando deles, não fica murmurando da vida, porque quando você murmura da vida, você está murmurando contra Deus. Por mais que você ache que está reclamando da pessoa ali que está fazendo algo ali que você desagrada, você está murmurando diante de Deus. Então, o nosso autor agora, como pastor, ele aconselha seus ouvintes e leitores a não estarem reclamando, se queixando da vida ou da situação em que eles viviam. Deste modo, o que ele está esclarecendo aí é que quem reclama da vida está reclamando de Deus. Porque quem foi que te deu a vida? Quem é que te proporcionou esta vida aqui nesta terra? Foi Deus. E quando você reclama da vida e da situação que você está vivendo, você reclama de Deus. Porque foi Ele quem te deu essa vida. E como eu disse, essas reclamações aí, queixas eram contra aí os ricos opressores. E ele está dizendo, não reclama deles, porque o que é deles já está reservado. Deus já preparou algo para eles, e vocês ouviram na exposição passada que a própria riqueza que eles adquiriram fraudulosamente no dia do juízo final ia ser o que para eles? Ia ser testemunha de acusação contra eles, porque eles haviam roubado, suplantado a vida dos órfãos e das viúvas. Então esses ricos aí oprimiam e retinham o salário deles. Então, através desta declaração, o nosso autor aqui, ele afirma, eu digo mais uma vez, que quem reclama da vida se queixa de Deus por causa de sua situação. E sabem o que é isso? Quando você murmura, quando você reclama da vida, João Calvino, um dos reformadores da igreja, ele dizia que você se tornava aí ingrato, porque Deus te proporcionou a vida, te deu o ar para respirar, te deu condições de estar vivendo e servindo a Deus, e você começa a murmurar e começa a reclamar. E eu digo mesmo, isso é ingratidão demonstrada e prestada diante de Deus. E nós estamos chamados a ser gratos e não reclamões, não murmuradores, pessoas que reclamam da vida e de sua situação. Não, nós temos que estar dando graças por tudo. E assim como Jó, como foi um dos exemplos aqui que Tiago usou, Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. E o Simon Kistemacher, ao comentar esse verso aqui, o 9, ele diz o seguinte, ó, queixas e murmurações são o oposto de alegria e gratidão. E vocês veem aí que até esses autores aí que nós citamos, eles vão mesmo na mesma linha aí do autor bíblico. Eles vão citando aí o que o próprio autor disse. Ó. Então, queixas e murmurações são o oposto de alegria e gratidão. Apesar de que em certos momentos os crentes encontram-se em situações nada invejáveis, o fato é que quando começa a se queixar, cai em pecado. E ele peca porque acusa a Deus, talvez de forma indireta, pelas dificuldades que recebe. Então, quando a pessoa está passando por provações ali e ela começa a se queixar, e ela começa a reclamar, começa a dizer, ah, meu Deus, por que está acontecendo isso comigo? Eu devo ser a pior pessoa do mundo. Você não está reclamando de você, você não está reclamando daquilo que está acontecendo com você. Você está se queixando contra Deus. E isso é ingratidão. E você está culpando a Deus por causa daquilo que você está passando. E às vezes pode ser intervenção divina.
porque esse é um dos métodos que Deus usa para purificar a nossa fé, para nos engrandecer. Então, talvez a pessoa aí acusa a Deus de forma indireta pelas dificuldades que recebe. Então, uma coisa que nós temos que entender, entenda, todas as lutas, meus irmãos, e dificuldades que nós passamos aqui nesta terra não são um castigo de Deus. Pelo contrário, todos esses problemas, todas essas lutas que nós enfrentamos aqui são um método que Deus usa para trabalhar em nós. Não é um castigo, mas o método que Deus usa em nós para nos preparar. Lembra lá do agricultor, do lavrador? Ele pegava e esperava a primeira chuva ali, a terra amolecia e ele vinha ali com o arado, geralmente, como eu disse, puxado ali por animais, e ele começava a fuçar toda aquela terra ali e abrir ali sulcos e valetas para ser colocada ali a semente, aonde iria nascer a planta que futuramente ele iria colher o seu trigo. E aparentemente muitas pessoas podiam olhar aquilo e não entender por que ele está bagunçando tudo ali, por que ele está arrasando toda aquela terra e espalhando tudo para todo lado. Parecia um problema absoluto ali. Só que no final da colheita, quando olhava ali o grão maduro ali já na espiga, as pessoas entendiam que tudo aquilo ali foi um processo que o agricultor usou para poder colher o fruto maduro ali já na espiga. Então é o método que Deus usa para nos preparar e colher de nós os frutos do Espírito. Então, deste modo, o que nós somos? Nós somos a lavoura de Deus. O apóstolo Paulo falava disso. Falava que nós somos a lavoura de Deus, que ele havia plantado. Apolo havia regado, mas quem tinha dado o crescimento era Deus. Então, desta forma, nós somos a lavoura de Deus. A semente é a palavra de Deus. E qual é o fruto maior? O fruto é a coroa da vida. Esse será o fruto maduro na espiga que nós vamos colher. A nossa coroa de glória, a nossa vida eterna, o nosso corpo imortal, incorruptível e glorificado, semelhante ao corpo de Cristo. Então, desta forma, o que Deus nos convida, através dessa passagem aqui de Tiago, é glorificar o nome dele em meio a todas as provas e diversidades que nós passamos aqui nesta terra. E o porquê? Porque esse daí é o método que Deus usa para nos preparar para receber a coroa da vida. Então não reclame da vida, não reclame dos problemas. Pelo contrário, dê glórias a Deus por tudo que tem vindo sobre a sua vida. Há vezes que parece que tudo chegou ao fim. E se você olhar aí para as Escrituras, você vai ver que quando Jesus terminou o seu processo ali, o seu trabalho, ele só ofereceu obediência para Deus. E o que foi que essa obediência trouxe para ele? Trouxe a cruz, trouxe a morte de cruz ali para ele. Então, muitas vezes, meus irmãos, o nosso ato aí de perseverar, o nosso ato de obediência para Deus vai produzir lutas, frustrações, problemas, gente nos humilhando, todo esse tipo de coisa. Então, desta forma, não reclame dos problemas, dê glórias a Deus por causa disso.